saudar também os irmãos e amigos que vão também nos acompanhar através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos aqui essa noite, que nós possamos estar juntos aqui com um único propósito: louvar, adorar, agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus aqui essa noite, né? É um motivo de gratidão, de alegria, essa oportunidade que temos de mais um domingo, juntos nos reunimos aqui para louvar e prestar esse culto ao nosso Deus como oferta agradável, né? Dando o nosso melhor para Ele, porque Ele merece. Vamos orar pedindo a direção para esse culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço e te louvo, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Na Tua presença ainda, Senhor, elevamos os nossos pensamentos a Ti, a fim, ó Deus, de pedir que o Senhor esteja na direção desse culto, esteja nos dirigindo, nos conduzindo, esteja, ó Pai, recebendo cada louvor, cada adoração, cada gratidão, ó Deus, a Ti essa noite. Receba, ó Pai, esse culto como oferta agradável a Ti. Eu agradeço, Jesus, e te louvo pela vida dos meus irmãos que já se fazem presente aqui no templo essa noite. Te agradeço também pelos amigos e irmãos que vão ter a oportunidade de nos acompanhar através das redes sociais, meu Deus. Que o Senhor venha de encontro à vida de cada um que parar para ver esse culto, para ouvir a Tua palavra, para te louvar, para receber uma palavra, ó Deus, que o Senhor esteja dirigindo, que a Tua palavra venha de encontro, revigorando, fortalecendo, exortando, edificando e dando sabedoria a todos, ó Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelos livramentos durante a semana, pela vida de cada irmão, de cada família representada aqui essa noite para te cultuar, meu Deus. Perdoa os meus pecados, aumenta a minha fé em Ti, renova a minha força a cada dia. Em Teu nome eu oro e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos juntos fazer a leitura bíblica, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 14, apenas o versículo 17. Vamos ler todos juntos. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ler novamente todos juntos? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Que a sua palavra esteja sempre conosco, nos fortalecendo a cada dia. E é com essa mesma paz, com essa mesma gratidão e alegria que nós lemos nesse versículo, que ainda de pé nós vamos entoar juntos o hino 543 do HCC. O pastor Nelson vai nos conduzir. Vamos todos louvar ao nosso Deus. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pede mais obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera,
serei testemunha onde estou e no meu andar cada dia. Bem feliz com meu mestre vou, eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia para os campos distantes o meu Salvador me convoca, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Quem nunca tinha cantado esse hino? Como não? Você acabou de cantar. Vamos cantar mais uma vez? Agora com mais alegria, mais fervor. Que ele seja uma oração na sua vida, uma oração missionária. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pede mais obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia minha oração é sincera, serei testemunha onde estou e no meu andar cada dia. Bem feliz com meu mestre vou, eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia para os campos distantes o meu Salvador me convoca, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Muito bem. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas em nossas vidas. Uma alegria podermos estar aqui reunidos na casa de oração. E também quero abraçar todos os nossos irmãos, irmãs, nossos amigos que estão aí nas nossas mídias sociais, neste momento, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor juntamente conosco. Nós estamos, como MCM da igreja, Mulheres Cristãs em Missão, estamos ensaiando 2 músicas para louvar e adorar ao Senhor no encontro que teremos aqui, o primeiro encontro das nossas mulheres nesse ano, que será no dia 12 de março, daqui 2 semanas, né? 1 semana e meia. E as mulheres estão ensaiando, já sábado, né? Eu já estou errando aqui nas contas. Próxima quarta-feira, as nossas mulheres estarão aqui ensaiando esses cânticos, e no outro sábado, próximo sábado, às 7h da noite, nós teremos então um encontro aqui da MCM. Nós teremos uma convidada especial que estará ministrando a palavra. Então eu peço que todas as nossas mulheres, se você não tiver nenhum compromisso
no céu, você esteja presente aqui conosco, a não ser que Jesus te chame, né? É o único impedimento. Então, você faça o possível para estar aqui conosco. Vai ser uma tarde e noite de muitas bênçãos. Então, nós gostaríamos de ter o maior número de irmãs aqui. E pedimos que você também traga visitantes, para que as visitantes ouçam a palavra do Senhor, para que elas tenham um encontro com Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, precisamos nos alimentar dela, mas há muitas pessoas aí fora que precisam conhecer a esperança que há em Cristo Jesus. E esses eventos que nós fazemos aqui na igreja têm como intuito, em primeiro lugar, louvar a Deus, em segundo lugar, edificar os santos, e em terceiro lugar, alcançar os perdidos. Todos os eventos que fazemos têm que ter estas três ênfases. E não será diferente no dia 12. Você vê aí o convite que está sendo projetado. Então, estejam todos presentes. Nossa igreja está com a nossa EBD em funcionamento, todo domingo às 9h30 da manhã. Você é convidado a estar aqui. Nós temos um pequeno café da manhã e depois iniciamos aqui a nossa ministração. Então, você é mais que convidado, convidada a estar conosco. E os cultos de quarta e domingo à noite, como esse que você está presenciando, louvando, adorando ao Senhor juntamente conosco. Você é mais que convidado, convidada a sempre estar dentro da sua possibilidade. Não sei se tem mais algum aviso. Não. Paulo? Muito bem. Uma missionária que estará trazendo a palavra do Senhor aqui, dia 20. Então, você é mais que convidado, convidada também a estar aqui ouvindo o testemunho desta serva do Senhor que está nos campos missionários. Tá bom? Vamos dar continuidade no louvor e adoração ao nosso Deus. Acho que quem tem a palavra agora é a nossa irmã Isabela, não é? Isso, vamos passar para a Isabela. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E hoje, no Meio Batista, nós comemoramos o dia da esposa do pastor. Eu vou fazer uma homenagem junto com os irmãos que prepararam para a nossa irmã Deise. Eu vou ler umas palavrinhas aqui, tá? Hoje é o dia dessa grande mulher, que é submissa à vontade de Deus e sempre aceita de bom grado a sua missão de ser esposa de um grande homem como nosso querido pastor. Você é uma mulher de valor e merece ser homenageada por todos os seus feitos. Peço a Deus por sua vida, para que Ele cuide de você e olhe por você sempre, para que juntos vocês possam continuar fazendo esse lindo trabalho de pastorear a nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente. E temos um vídeo que ele vai trazer algumas lembranças para você. Peço que apague as luzes. Traz a lembrança, o bem de Deus.
e derramar o coração aos pés do Salvador Jesus. Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé. Algumas fotos de uma caminhada já um pouco longa, né? Essa foi a intenção, trazer à memória o que você já passou em outras igrejas e aqui conosco, né? Que continue aqui por muito tempo. Eu quero chamar você aqui à frente. Chama a Elisa. A gente tem uma pequena lembrança para você. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar o pastor para orar. Orar pela sua esposa exclusivamente hoje. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, louvado sejas o teu santo nome, Senhor. Eu louvo a Ti pela esposa que Tu me destes, a companheira que tem me acompanhado há tantos e tantos anos, Senhor Deus. Em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de dificuldades, sempre, Senhor, amparada pelo Senhor. Obrigado a Deus, porque desde 1986 estamos juntos. E queira o Senhor que possamos estar tantos e tantos outros anos, principalmente louvando, adorando, servindo ao Senhor, digno de honra, de glória, de adoração. Para tanto eu peço as mais ricas bênçãos sobre a minha esposa, a irmã Deise, serva do Senhor. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ela e tenha misericórdia dela todos os dias de sua vida, Senhor, e que ela continue te louvando, te adorando, te servindo com esta alegria que ela tem. Obrigado a Deus. Obrigado também pelo suporte desta igreja, que nos abençoa,
que nos fortalece, que nos dá a mão amiga para caminharmos esta caminhada árdua, mas alegre, porque estamos servindo ao Senhor. Obrigado, Deus. Abençoa grandemente o ministério da tua serva. Tudo o que sua mão tocar e sua mente pensar possa resultar em honras e glórias ao teu santo nome. Continua nos abençoando nesta casa de oração. É a minha oração com o meu pedido de perdão dos meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho. E toda a igreja diz amém. Amém. Obrigada a todos. Que você continue sendo essa mulher de fé, tá? E oração, que eu sei que todos podem contar sempre com você. Vai morrer o meu microfone. Algumas fotos que vocês viram ali, você viu o Leandro magrinho, pequenininho ainda, né? Aquilo lá é ano 2000, 2002 talvez. Parque Seleta em São Bernardo do Campo. Algumas outras fotos no Jardim São Luís. Um grupo que você viu ali na igreja do São Luís era o grupo Vamos nos levantar, irmãos. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu
respirar. Teu Santo Espírito vivendo Em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo Em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. este é o meu Vamos continuar louvando e nesse próximo cântico, os irmãos que vieram preparados com os seus dízimos e suas ofertas podem estar ofertando. Não se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
haver misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. E nós louvamos a Ti, agradecidos pela oportunidade que Tu nos dá de levantarmos nossas vozes em adoração, em louvor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Oh Deus, que o Senhor tenha aceito cada palavra, cada acorde destas músicas, como uma oferta agradável a Ti. Assim também como cada dízimo, cada oferta aqui alçada, Senhor Deus. Obrigado, Pai amado, pela fidelidade de cada servo e serva do Senhor. Continua, Senhor Deus, nos abençoando e falando conosco através das orações, através da ministração da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos irmãos? Nossa irmã Juliana tem a palavra. Bom, neste momento, nós vamos passar os pedidos de oração. Você, meu irmão, que está passando por alguma luta, alguma tribulação, tem algum pedido, eu peço que se levante, fique de pé. E o irmão também que tem algum agradecimento, que recebeu alguma bênção, que fique de pé também. Nós vamos orar neste momento, vamos baixar nossas frontes, levantar os nossos pensamentos voltados para o Senhor. Eu vou pedir nesse momento o irmão Genilton, que nos eleve a Deus em oração pelos pedidos, e vou pedir a irmã Sandra, que nos eleve a Deus em oração pelos agradecimentos. Oremos com nossos irmãos. Obrigada, irmã Genilton, irmã Sandra. Podeis assentar, meus irmãos? Nesse momento, eu vou convidar aqui à frente a professora, a irmã Deise, e as crianças, que nós vamos orar para que elas desçam, né, lá na escolinha e tenha o culto delas. Elisa, cadê a Elisa? Isso. Miguel. Isso.
Irmão Raimundo, eleve a Deus em oração pela vida da irmã Deise e as crianças. Amém, Jesus. Para prestar um culto a Ti. Recebe, Pai, nosso culto, nosso louvor, nossa adoração a Ti, Pai. Venho aqui pedir por essas crianças que vão descer da salinha delas, Pai, para que elas possam entender o Teu Evangelho desde pequena, Pai. Elas cresçam não somente em estatura, mas em conhecimento e temor à Tua palavra. Amém, Jesus. Eles possam ser guiados nos Teus caminhos, e a professora que vai ministrar essa aula para eles, Pai, possa estar sendo ricamente abençoada por Ti, Pai, e que eu possa estar dando sabedoria a ela, para que ela possa estar falando a linguagem que essas crianças entendam. Amém. Eles possam sair daqui diferente de como entraram, Senhor. E que eu possa protegê-los, possa guiar nos Teus caminhos, que possa proteger do maligno, Pai. Que nenhum mal possa acontecer na vida dessas crianças, na vida dessa professora, Pai. E que eu venha abençoar a Tua igreja, Pai, aqui no Parque Fernanda, que possamos ter mais crianças aqui no nosso meio, Pai, Meu Deus. buscando a conhecer a Tua palavra. Amém, Jesus. Essa é a minha oração que te faço, peço perdão dos meus pecados, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, irmão. Nós já louvamos o nosso Deus, já adoramos, já prestamos louvores a Ele, já oramos, já lemos Sua palavra. Agora é o momento que nós vamos nos preparar para receber a palavra do Senhor. Que Ele se digna a abençoar, falar na vida, no coração de cada irmão aqui essa noite. Eu convido o irmão Paulo, diácono Paulo, que vai nos trazer a mensagem essa noite. Eu gostaria de orar. Querido Deus e Pai, ainda na Tua presença, ó Deus, nós apresentamos aqui, ó Pai, as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pela Tua palavra que já foi lida, ó Pai, pelas orações, pelos agradecimentos. Ó Pai, eu venho te pedir neste momento que o Senhor trabalhe, que o Senhor fale, ó Deus, as nossas vidas, aos nossos corações, através da Tua palavra essa noite, ó Deus. Venha de encontro, que a Tua palavra seja sempre refúgio, refrigério, que seja força, edificação, exortação e nos renove a cada dia, ó Pai. Sê com o mensageiro, o irmão Paulo, que vai nos falar essa noite, que venha, Senhor, falar de acordo com a Tua vontade e com o que nós precisamos também, ó Pai. Continue conosco no decorrer desse culto. Obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém, ó Deus. Obrigado, irmã Juliana. Boa noite aos irmãos. Acho que eu já falei boa noite para todos. Se não falei, fica aí o reforço de uma boa noite. Hoje eu tive um dia, comecei meu dia hoje com uma pequena chateação. Eu vi uma foto que fez despertar a saudade da mamãe. Eu saí de casa hoje para vir para a EBD, coração quebrado. Mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo agiu, eu consegui ministrar a aula da EBD e recuperar um pouquinho durante o dia. Cá estamos nós para continuar louvando o nosso Deus. E hoje eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda compaixão. Eu vou pedir para que os irmãos repitam comigo. Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda a compaixão. Vocês vão repetir isso mais vezes hoje. Creio que todos aqui são crentes no Senhor Jesus Cristo, então são pequenos cristos. Confirma? Então, se o Senhor Jesus é o Senhor de toda a compaixão, nós também temos que ter compaixão. Muita compaixão.
falando em compaixão, e o texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele fala de morte. E a morte, ela tem assolado as famílias nos últimos tempos. Nossas famílias, amigos próximos, têm partido assim de maneira cruel. Com a onda do Covid, principalmente, nós perdemos pessoas e não podemos ir ao seu sepultamento. E por incrível, não é bom perder um amigo, um parente, um ente querido. E quando isso acontece, você quer ir ao sepultamento, porque no nosso interior, você ir ao sepultamento, você encerra um ciclo. Depois vem a saudade, vem a falta que a pessoa te faz, mas você está encerrando um ciclo. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que eu vou pedir para ser projetado. Ele se encontra em Lucas 7, de 11 a 17. Está na versão NVI, é uma versão muito boa que nos auxilia mais no entendimento da palavra do Senhor. Eu digo que toda a melhor versão que existe é a que você tem, desde que você a leia. Se não a ler, ela se torna em vão. Leiamos a palavra de acordo com como está na tela. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e disse: não chorem. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, e louvando a Deus, um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor deste povo. Essa notícia sobre Jesus espalhando-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Irmãos, até os dias de hoje, ainda tem algumas tradições sobre o filho mais velho, ou quando uma mulher tem apenas um filho. Se ela fica viúva, tradicionalmente, é sobre esse filho mais velho, ou o filho único, que ocorre toda a preocupação com a mãe. Nós socialmente já estabelecemos, ele é responsável pela mãe. Mesmo que a mãe seja uma trabalhadora, uma lutadora e ponha seu sustento em casa, nós estabelecemos isso. Meu celular saiu aqui a imagem e eu preciso dela. Na época de Jesus, era bem mais evidente isso. Se a mulher perdia o marido e ficava viúva, ela necessariamente precisaria do filho para o sustento, porque ela não trabalhava, não tinha renda, então ela precisava do filho. Tem países pelo mundo que ainda é assim. É literalmente assim, se a mulher fica viúva, ela não pode alugar, tem lugares que ela nem pode ir. Incrivelmente isso acontece. Então, para aquela mulher, a perca daquele filho, além do sentimento da perca do filho, ainda tinha todo esse trauma em cima dela. Perdi o marido e agora perdi meu único filho. Eu estou em maus lençóis. Quando eu mencionei da tristeza hoje de manhã, quando eu senti essa tristeza, a mensagem estava pronta. Quando parte alguém que nós amamos, a saudade vem. No mesmo dia que a pessoa parte, você já começa a sentir saudade, primeiro você sabe que não vai encontrar mais aquela pessoa. Agora imagine essa mãe. Um enterro, tantas pessoas acompanhando,
parece que dá a entender que ela era uma pessoa querida, por ter uma multidão acompanhando. Nesse texto que nós lemos, nós vamos aprender um pouquinho sobre a compaixão de Jesus. Primeiro, ele se preocupa com nossas dores. Como ele se preocupou com aquela mulher. Olha no versículo do 11 ao 13. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma vizinha. Ao ver Jesus, compadeceu dela e disse: não chore. Quantas vezes Jesus, através do Espírito Santo, falou para você não chorar? Eu tive isso hoje de manhã. Eu vivenciei isso hoje de manhã. No trajeto da minha casa para cá, eu fui consolado pelo Espírito Santo. Eu fui fortalecido pelo Espírito Santo. Eu saí de casa, eu vou falar para os irmãos, um bagaço. Se você tivesse aqui de manhã, não teria descido. Não chores, meu. Foram tantas lágrimas que aconteceu nesses últimos anos. Quando esse garoto morreu, faleceu, partiu, Jesus o ressuscitou. Quantas pessoas morreram naquela época que não tiveram essa mesma oportunidade? Nos dias de hoje, com a doença, com essa doença terrível, não é a primeira peste que nós tivemos no mundo. Já tivemos doenças mais violentas do que essa, ou tão violenta quanto essa, mas nossos amigos, nossos antepassados, como em 1917, não tiveram a oportunidade que nós tivemos de ter tão rápido conseguido uma vacina, ou várias vacinas. Então, lá em 1917, a assolação mundial foi muito maior em comparação à nossa de agora. Se eles tivessem vivido lá o Covid, com certeza seria bem pior do que a gripe que teve naquela época. Agora, para fortalecer mais essa etapa de morte, estamos vivendo aí uma guerra violenta, e que tem algumas pessoas mal informadas, falam que ela não vai atingir o Brasil. Não vai atingir nos fuzis, nas balas e tudo mais. Mas fora isso, ela já não atingiu de pronto. Aquele garoto foi ressuscitado por Jesus, mas várias outras pessoas faleceram e não tiveram essa oportunidade. A Bíblia nos traz outros relatos de outras pessoas que foram ressuscitadas ou revividas por Jesus Cristo. Acredito que seja a mesma compaixão dele que teve para com essa família, para com essa mulher, ele teve com os outros, com as outras famílias. E ele insiste em fechar. Eu insisto que ele precisa ficar aberto. Como diz, Jesus não ressuscitou todos na época dele. Mas na nossa época, agora, como eu estava falando, mesmo com essa doença, a compaixão do Senhor Jesus Cristo para conosco tem sido grande. Olha a nossa igreja, por exemplo. Não tivemos nenhuma perca de membro ativo nosso aqui conosco. Faleceu alguns irmãos que já estiveram conosco, estavam até em outras igrejas, mas que estavam conosco nenhum. Compaixão do Senhor Jesus Cristo. Porque a mesma doença que atacou lá fora, ela atacou aqui dentro. Eu fui um dos que tivemos. Vários irmãos aqui passaram por ela. A irmã Sandra ficou mal no hospital. O Senhor teve compaixão da irmã Sandra. Hoje de manhã, para quem estava aqui conosco, a Maria Helena, Genilton, Maria, eu mostrei um vídeo de um missionário da nossa junta que está agora ele está na Polônia, mas ele estava na Ucrânia.
E esse missionário é um dos que lidera as equipes de missionários daquela região. E hoje ele estava falando no vídeo que eu mostrei de manhã, sobre a necessidade da chegada de alguns caminhões que estarão levando alimentos lá da Alemanha para lá. E são 240 toneladas de alimentos. Alimentos de primeira necessidade. Não vai carne, por exemplo, para ninguém fazer churrasco. Vai alimentos de primeira necessidade e água. Você fala, 240 toneladas de comida é muito. Não é para um lugar que não tem nada. É o que a Ucrânia está vivendo agora. Mas a compaixão do Senhor Jesus Cristo está ali com o nosso missionário. Está ali com o povo de Deus. Porque o testemunho deles, ainda comentei hoje de manhã, que na quinta-feira eu acompanhei uma live que teve da Junta de Missões à noite. E esse missionário era quem estava falando da situação lá. Ele ficou escondido no porão da igreja com mais um grande grupo de irmãos durante vários dias. Até que ele pôde sair de lá. Por ele falou, inicialmente eu continuaria aqui. Ainda temos um missionário que está na Ucrânia. Outros estão na Polônia. E trabalhando para que os irmãos que estão na Ucrânia tenham, no mínimo, sustento, alimentação e medicamento. Porque o Senhor Jesus Cristo está tendo compaixão desse povo. Aquela viúva acabara de perder seu filho, e Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, esteve ali. Imagine, irmãos, eu não consigo vivenciar isso. Você está levando seu filho para um sepultamento, vem alguém e fala com o enterro, para tudo. Mais ou menos isso que Jesus fez. Para, não pode, não prossegue, para. E fala para o garoto, levanta. E o garoto levantou e começou a conversar. A alegria daquela mulher, a alegria daquele povo que acompanhava ela, a alegria daquele garoto, que ele nem soube o que era morrer naquele momento. Ele deve ter, imagine o garoto quando reviveu, que ele viu toda aquela multidão, trêmula, emocionada, a mãe dele devia estar chorando de alegria, a transformação do choro de tristeza para choro de alegria, porque o Senhor Jesus Cristo é toda compaixão. Repitam comigo. O Senhor Jesus Cristo. Nossa, tão fraco. Que compaixão é essa de Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo. Amém. Melhorou um pouquinho, já está com mais compaixão. Outro tópico que eu trazer com os irmãos, sobre esse texto ainda, porque sua intervenção é a sua palavra, e a sua palavra dão vida. Irmãos, coloca para mim aí o versículo 14 e 15. Versículos 14 e 15, é possível? Eu leio aqui. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-te. Ele levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus transforma. Foi pela palavra de Deus que cada um aqui entregou a sua vida a Jesus Cristo. Não foi pelo hino nacional, não foi por uma música bonita,
foi pela palavra de Deus. Ela fez morada em sua vida, ela fez transformação, e você aceitou o Senhor Jesus Cristo, o dono de toda a compaixão. E eu volto a falar, se você é um pequeno Cristo, você tem que ter compaixão. Se não tem, você tem que voltar lá ao primeiro amor. O grande teólogo americano, Francis Schaeffer, escreveu um livro com o título O Deus que Intervém. Esse é o poder que Jesus tem. Ele intervia pelas pessoas. Quando nós lemos os 4 evangelhos, principalmente os 4 evangelhos, que são literalmente sobre Jesus Cristo, nós podemos ver o quanto que ele fez, quantas fomes ele saciou, quantos doentes ele curou, quantas vidas ele devolveu, a quantas pessoas ele devolveu o sopro de vida. Eu digo com certeza que o almoço que você teve hoje foi providência do Senhor. O ar que estamos respirando agora é providência do Senhor. Se você pode me ouvir com o microfone ou sem o microfone, providência do Senhor. E se você não puder me ouvir e tivesse alguém aqui fazendo os gestos, seria a providência do Senhor. E se todos aqui conseguem me ver, alguns estão usando o auxílio como eu uso. Mesmo que sem o auxílio, eu consigo ver lá a irmã Graça lá atrás, o irmão Genilton, a irmã Célia lá atrás. Com auxílio eu vejo melhor. Mas se você não tivesse auxílio e não pudesse ver, com certeza você estaria ouvindo e identificaria que era o Paulo que estava aqui na frente. E se viesse o pastor falar, esse é o pastor. Viesse a Juliana falar como essa é a Juliana. Auxílio do Senhor. Porque o Senhor permite. Alto lá, uma parada surpreendente. Todos aqui já participaram de algum velório, de algum enterro, né? Todos, né? Alguém aqui nunca foi no enterro? Nós tínhamos um irmão aqui que ele falava que ele preferia estar no enterro que no culto. Quem lembra disso? Irmão Francisco. Irmã Maria lembra muito bem disso, né, irmã Maria? Eu não, irmão, eu prefiro estar no culto aqui, no culto de louvor ao nosso Deus. Só o Senhor Jesus, que tem autoridade, ou teve autoridade para parar um enterro, literalmente. Não só interromper, mas parar, terminar, acabar com aquele enterro. Acabar com a procissão do enterro. Só o Senhor Jesus Cristo pode mandar alguém sair da sepultura depois de 4 dias. Senhor Jesus, dono de toda a compaixão. Eu, um pequeno cristão, um pequeno Cristo, tenho que ter compaixão. Senão ele não é o meu Senhor. Quando você olha lá no grego, quando se fala Senhor lá no grego, é Kyrios. Certo? Qualquer dúvida, pegando o pastor ali, que ele é professor de grego, eu não. Eu só acredito que grego e hebraico é de Deus, porque a Bíblia foi escrita nessas linguagens, senão eu ia falar que não era de Deus. Eu sei que eu passei com essas duas línguas. Mas Kyrios era o Senhor, assim que era Jesus que era chamado. Kyrios. É um Senhor com máxima autoridade. E a autoridade dele não era só autoridade humana. A autoridade do Senhor Jesus, muito acima disso, a autoridade de Deus.
Mas uma autoridade tão incrível que ele veio viver dentre nós, passar por que eu e por você passamos, ou muito pior, porque nenhum de nós aqui vamos morrer crucificado. Nenhum de nós ninguém tem o direito de chegar e pregar, colocar você num lugar e bater um prego na sua mão. Nós temos leis que nos protegem contra isso agora. Mas o Senhor Jesus não. Ele tinha toda a compaixão que ele foi pregado, foi grudado naquela cruz por nós, por compaixão, por amor. Ele não precisava passar por aquilo. Ele era filho do Deus Pai. Mas a compaixão dele superou isso. Quando nós pensamos em ressuscitar, tem um versículo que diz assim: é verdade absoluta que Jesus dissera: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, podem completar comigo? Viverá. Eu estava morto nos meus pecados. E agora não estou mais morto no meu pecado. Eu conquistei, através do sacrifício de Jesus, vida e vida eterna. E cada irmão aqui presente, também, através do sacrifício de Jesus, obteve vida e vida eterna. Aquele jovem rapaz, com certeza, ele viveu mais alguns anos e depois veio a falecer. Porque esse corpo falece. Posso estar internado no UTI, em última situação, e voltar a ficar 100%. Mas uma hora o corpo falece. Nós adquirimos esse direito através de Adão e Eva, ainda lá no Jardim do Éden. A palavra de Deus diz assim: certamente morrerá. É só ler o capítulo 2 de Gênesis, você vai encontrar lá. Certamente morrerá. É quando Deus fala para o homem que se ele tocasse nas árvores, que não era dele, morreria. E o homem muito ganancioso, já naquela época, um casal, já tinha a ganância, a desobediência, a teimosia, foi lá e mexeu onde não era. Então nós herdamos deles a morte física. Como herdamos deles a morte espiritual. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos enviou o Filho dele, que nos salva da morte espiritual. Da morte física não salvaremos, não nos salvaremos. Todos nós passaremos. Inclusive aquele rapaz, com certeza, depois ele veio a falecer. Mas não naquele momento, ele estava morto e ressuscitou. Tocado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei agora há pouco, imagine a alegria daquela mulher. Compare a você. Quando você teve alguém doente, que não estava mal, aí você começa a pedir oração, você ora, você clama, e a pessoa melhora. A alegria que você sente. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos por esse momento. Aí você está lá no velório do seu parente querido, como essa mulher. Aí chega o Senhor, não precisa mais, ele vai viver, viveu. Essa é uma alegria que só Jesus Cristo pode nos dar. A morte pela vida. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos lá, aquela frase bonita. Senhor Jesus Cristo, Senhor da compaixão. Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda a compaixão.
Porque ele veio, o terceiro tópico dessa breve mensagem, é porque ele veio para glorificar a Deus em toda a terra. Versículo 16 e 17. Irmão, tem como colocar aí para a gente ou não? Não. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio a favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. E essa notícia ela chegou até nós aqui no Parque Fernanda. Nós estamos falando sobre ela hoje, 2000 anos atrás, 2000 anos depois do acontecido. Vocês veem alguma notícia por aí? Você tem expectativa daqui a 2000 anos ela está se repetindo? Daqui a 2000 anos, se nós estivermos, se a igreja, se a humanidade ainda estiver por aqui, se o Senhor Jesus Cristo não tiver voltado, essa notícia vai estar se repetindo. Porque a palavra de Deus fala, passará céus e terra, mas a minha palavra prevalecerá. Nunca ninguém naqueles dias tinha visto tal feito. Um profeta, pregador, ressuscitaram morto. Era algo inédito, espetacular. Na verdade, Jesus estava cumprindo a sua missão. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, quem me enviou. Jesus fez esse ato, e ele ainda não pegou para si o louvor da ação. Ele glorificou ao Pai. Hoje pela manhã, nós estivemos falando sobre Apolo aqui na EBD. Um jovem Apolo. E algo que Apolo me chamou a atenção era da humildade dele. Dele e também de Áquila e Priscila, que foram os seus instrutores. Uma que ele de Apolo, porque ele chegou em Éfeso e aceitou os ensinamentos de Áquila e Priscila. E de Áquila e Priscila, deles estarem passando todo o conhecimento que eles tinham para o Apolo. E não tiveram ciúme de Apolo, se tornaram um dos maiores pregadores da época. E depois ainda, falando sobre Apolo, passou um tempo, a igreja de Corinto fazia a comparação entre Apolo e Paulo. Dois grandes oradores da época, dois grandes ministradores da palavra de Deus. Mas um não tinha ciúme do outro, muito pelo contrário. Porque o que interessa não é o quanto eu vou fazer, o quanto o irmão vai fazer. O que interessa é o quanto Deus vai fazer e vai nos usar para fazer isso. O que interessa é que ele cresça, eu diminua. Ou eu diminua e ele cresça. Tudo que fizermos, que seja para a glória do Senhor, não para a nossa própria glória. Hoje de manhã nós falamos também sobre as dificuldades do povo da Ucrânia, e nossos missionários estão lá. Eu fiz até um apelo para os irmãos que estavam aqui de manhã, se puderem contribuir com a ação, para auxiliar aqueles irmãos ali. Eu já fiz uma pequena contribuição. Um irmão hoje de manhã me chamou e deixou uma pequena oferta também, para estarmos enviando a eles. Não é o meu valor que eu contribuí, eu ainda falei, é equivalente a 3 pacotes de arroz. Não do melhor arroz ainda, tá? 3 pacotes de arroz, na situação que ele está, para uma pessoa dá para alimentar vários dias. Uma pessoa. Mas se cada um
se juntasse e fizesse uma contribuição de arroz, já seria bastante. Não vai sair o arroz daqui para lá não, tá, irmãos? Ninguém vai sair levando arroz daqui para lá não. Eles vão, a junta de missões vai unir que as igrejas enviarem para elas em valores e comprar nos países vizinhos. A Alemanha é um país que está vendendo bastante para a junta de missões, levar para a Ucrânia. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça, o Senhor Jesus Cristo, que é dono de toda a compaixão, cresça, e que cada um de nós diminua mais e mais. Esta é a cena missionária, como Jesus foi fiel, fazendo a vontade do Pai. Assim também deve ser o missionário quando enviado em campo. Se você não vai lá no campo, né, aí não é só a Ucrânia, porque na hora que você sai na porta, você está entrando no campo missionário. Atravessou aquela porta, você entrou no campo missionário. E os campos estão aí, verde para ser colhido. Você naturalmente é um missionário. Afinal, eu e você somos uns pequenos Cristo. Ah, mas eu não sei falar de missões. Ótimo. Ótimo. Peça a Deus. Viva Jesus Cristo. Seja um homem de compaixão. Seja uma irmã de compaixão. Demonstre o que Cristo fez na sua vida. Você está sendo um ótimo missionário. O propósito de Jesus aqui na Terra era anunciar o Evangelho. E o tempo que ele teve aqui, ele fez isso muito bem. Ele deixou a nós essa missão. E o bom que ele deixou a nós ainda promete: estarei convosco até o fim de todos os tempos. Ele veio sozinho, sofreu e prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E a divulgação que Jesus fizera se propagou em toda a Judéia e região. Quando o evangelho é pregado com poder, o bairro é impactado. A cidade é impactada, vidas são transformadas e até mesmo um país é impactado. O evangelho verdadeiro. Paulo tem um texto que eu gosto muito, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, assim como o grego, o evangelho é para todos, porque o Senhor deseja salvar a todos. Como na época de Jesus, não foram todos que morreram ressuscitados, não serão todos que ouvirão o evangelho que serão salvos. Infelizmente. Mas o desejo do nosso Deus é que todos se salvem. Quando o Senhor de toda a compaixão fala que foi preparar uma morada, e que lá existem muitos lugares, é lugar para todos. Mas infelizmente alguns preferem e vão morrer em seus pecados. Mas isso não sou eu e nem você. Não somos nós que vamos saber quem é que vai morrer em pecado. Nossa obrigação como missionário de Jesus, como pequeno Cristo, é levar a palavra. Se precisar, fale. Para concluir essa pequena mensagem,
Como está a sua vida referente a missões? Como está seu esforço para auxiliar na obra missionária? Aqui no seu bairro, na sua rua, no seu estado, no seu país e no mundo. Por quantos missionários você orou nos últimos tempos? O missionário que eu fiz menção aqui agora há pouco, uma fala dele na live, que ele disse quando alguém pergunta para ele o que ele está precisando, ele fala, estou precisando de 3 coisas. Oração, oração e oração. As outras que vierem depois são lucro. Então, se você não puder contribuir financeiramente, não puder ir, ore. Ore pelo missionário. Ore por missões locais, estaduais, nacionais, mundiais. Missionário não tem vida fácil em lugar nenhum. No Brasil ele não tem perseguição, mas tem as suas dúvidas e suas dificuldades. O missionário, eu não lembro o nome dele, ele é da Ucrânia. Ele veio para o Brasil para estudar português e fazer teologia, depois voltou para a Ucrânia. É uma das ações da Junta Mundiais, nossa Junta Missionária Mundial é essa. Ele traz a pessoa lá do país dele para o Brasil, ensina tudo sobre missões, tudo que pode ensinar sobre missões, e manda ele de volta para lá. Que é mais fácil o missionário de lá falar para o seu povo do que sair eu e ir para lá e falar para aquele povo, onde eu não conheço cultura, onde eu não conheço os seus dizeres e os seus falares. Então é mais fácil eles trazerem um servo do Senhor de lá para cá, treiná-lo e mandar de volta. Então, para falar o nome dele, para mim é difícil. Mas ele estava falando, nós temos aqui esse templo bonito aqui em cima, né? Lá embaixo, o nosso salão social já não é tão bonito quanto aqui em cima. E lá eles ficaram com a igreja, com os irmãos da igreja, vários dias. Eles ficaram pelo menos 4 dias. Ele ficou com o grupo pelo menos 4 dias no porão, onde não tinha espaço do banho, não tinha espaço para higiene pessoal. Ele falava era um banheiro só para todo mundo utilizar, a água muito pouca, porque com os combates essas coisas foram sumindo. Falta de energia elétrica e o frio lá é terrível. Vocês têm observado no noticiário como as pessoas estão vestidas, soldados estão vestidos. Enquanto nós estamos aqui morrendo de calor, elas estão morrendo de frio. É neve mesmo, frio muito forte. Então, ore por eles. Ore pelos missionários em outras partes. Vai vir a nossa irmã Melissa aqui. Eu só sei essa parte do nome dela, não sei o restante do nome dela ainda. Ore por ela. Porque trabalhar na China como ela trabalha, não é fácil. Ser missionário no Brasil, por isso que o Brasil recebe. Nós recebemos missionários de várias partes do mundo, inclusive muitos missionários americanos. Para eles virem no Brasil, a recepção do Brasil para com esse povo é muito grande. Mas, ao contrário, a recíproca não é favorável lá fora. Inclusive os países países de primeiro mundo, na Europa, não tem a recepção que o brasileiro tem. Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda a compaixão. Senhor Jesus Cristo, eu, um pequeno Cristo, tenho que ter compaixão. Muita compaixão. Compaixão daquele que vai falar, compaixão daquele que vai ouvir. Compaixão do irmão e compaixão do irmão. Compaixão é viver a dor do outro. E compaixão é ir lá e falar, dá essa dor para mim. Viva a compaixão intensamente. Não só no momento de missões, mas viva a compaixão. Jesus viveu intensamente isso por nós. Pastor, nós podemos repetir aquele hino que você começou
Nós não combinamos, mas ele veio bem, ué. Nós não combinamos, mas o Espírito Santo sabia o que estava acontecendo. Vamos louvar o Senhor com, sim, o hino cantor cristão do HCC 543. Vamos colocar em pé novamente, irmãos? Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pede mais obreiros para a seara. E orando eu obedeci, eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou e no meu andar cada dia. Bem feliz com meu mestre vou, eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia para os campos distantes o meu Salvador me convoca, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Bem, vocês vão poder sentar, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez, o Senhor permitir que eu esteja trazendo a sua palavra e que ela possa fazer transformação em vidas, ó Pai, possa despertar-nos para a tua obra cada vez mais e mais. Obrigado pela vida de cada irmão que ouviu a sua palavra também, ó Deus, e que ela sempre faça morada e transformação em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmão Paulo, que Deus continue te abençoando e abençoando a nossa igreja através da sua instrumentalidade. Quero convidar aqui duas mulheres, duas diaconisas, nossa irmã Maria e nossa irmã Isabela. Elas gostam, né? Pega assim de surpresa, né? Mês de março é o mês da mulher. E nós, como batistas, nós valorizamos a mulher em todos os seus aspectos e somos gratos a Deus por estas servas do Senhor. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na noite em que foi traído, era uma semana de Páscoa. E a Páscoa judaica, ela tinha alguns elementos importantes. Olha só o que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo de número 12. Evangelho de Marcos 14, a partir do versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal,
Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Páscoa judaica, ela consistia em um memorial para que o povo de Israel lembrasse os tempos de amargura que eles viveram no Egito, os mais de 400 anos. Lembrassem também do livramento que Deus deu a este povo, retirando este povo com mão poderosa do jugo do faraó egípcio, e a liberdade que eles tiveram atravessando o Mar Vermelho para ir em rumo à terra prometida. Anualmente, o povo de Israel precisava celebrar a Páscoa do Senhor. Nesta Páscoa haviam muitos festejos. Um deles era a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. Nesse dia, misturava-se a massa, a farinha, sem fermento, assava isso rapidamente, e virava lá algo parecido com o que nós temos hoje em dia, o pão sírio, e comia-se rapidamente isso, junto com ervas amargas, e um animal que era sacrificado suficiente para alimentar uma família. Se o animal fosse mais do que suficiente para uma família, convidava-se uma família vizinha para juntos comer daquele animal. Não poderia sobrar nada daquele alimento para o dia seguinte. Caso sobrasse, era necessário que fosse queimado. Esta era a celebração da Páscoa do Senhor. E o Senhor Jesus, junto com os discípulos, estão celebrando esta Páscoa. Porque ele pede para fazer todos os preparativos. E interessante, porque havia aí uma senha. E qual que era a senha? Vocês vão até a cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Pode parecer comum para nós aqui, no Ocidente, 2000 anos depois. Mas isso não era comum na Judéia há 2000 anos atrás. Por quê? Carregar pote de água era um serviço exclusivo das mulheres. Somente as mulheres carregavam pote de água. Seria o mesmo que nós falarmos assim, você vai andar aí na cidade, vai no Parque Fernanda, você vai encontrar um homem com uma bacia de roupa na cabeça. A não ser que ele esteja vendendo roupa. Normalmente, bacia com roupa, lembra-se, lavar roupa. Normalmente é um serviço feminino, né? Não que os homens não façam, mas você já tem em mente isso. Era o que acontecia ali. Um homem carregando um pote de água. Essa era a senha.
Provavelmente Jesus combinou ou algo parecido. Eles foram na cidade, encontraram esse homem e realmente aconteceu tudo como o Senhor Jesus tinha dito àqueles discípulos. Eles se reuniram naquele salão e o texto que nós lemos diz que eles, enquanto estavam comendo, versículo 18, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Ele não tinha partido o pão ainda, ele não tinha dado o cálice, mas eles já estavam comendo. Provavelmente aquele animal que havia sido partido. O texto e nenhum dos evangelhos fala sobre isso, porque eles estavam celebrando a Páscoa judaica. E a partir desse momento, inicia-se o que nós conhecemos de Páscoa cristã. E nós chamamos isso de Ceia do Senhor. Algumas igrejas chamam de Santa Ceia, porque é uma ceia separada para eles. Nós entendemos que Santa Ceia será aquela que nós cearemos, como o Senhor Jesus disse, quando nós estivermos reunidos lá. Porque lá não haverá pecadores enganados, nem pecadores enganadores. Lá só haverá pecadores remidos pelo sangue de Jesus verdadeiramente. Então lá nós podemos dizer que celebraremos ou participaremos da ceia celebrada pelo próprio Senhor Jesus, a Santa Ceia do Senhor. Enquanto isso não acontece, nós celebramos aqui. E aí quem é que vai participar? Todo aquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Foi batizado biblicamente nas águas e está em comunhão com a igreja. Se você está nessa condição, você é mais que convidado a participar da ceia do Senhor. Se você não está, não se preocupe. Espere um momento propício para que você esteja nessa condição e participe. Você não vai deixar de ser membro do céu por não participar da ceia do Senhor. É claro que você deve trabalhar para sempre estar preparado e pronto a participar. Muito bem, quero convidar todos aqueles que irão participar, que se coloquem em pé, e nós vamos dar graças a Deus. Vamos dar graças pelos elementos que relembram a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, obrigado a Deus por esse momento em que nós lembramos o que o seu Filho Jesus fez na cruz do Calvário em prol de todos nós, entregando sua vida, permitindo que seu sangue precioso fosse ali derramado para pagar os nossos pecados, a dívida que tínhamos com o Senhor. Obrigado por essa alegria, obrigado por esse momento. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nossas irmãs irão entregar os 2 elementos, um elemento para cada, né? Para cada um dos irmãos, e daqui a alguns instantes iremos participar da ceia do Senhor.
irmãos estão sendo servidos. Muito bem. Alguém que está aqui presente ficou sem ser servido de algum dos elementos? Não. Pode pegar. A palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo 22, diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. O Senhor Jesus não estava dizendo que literalmente aquele pedaço de pão era o seu corpo, mas que aquele pedaço de pão representava o seu corpo. Porque se assim fosse, nós seríamos canibais, estaríamos todos comendo um pedaço de Jesus. Porque ele mesmo vai dizer: façam isso em memória de mim. É um memorial. Quando nós comemos do pão, nós lembramos o que o Senhor Jesus fez por nós. Com esse sentimento de gratidão pelo que ele fez, agora você vai poder tirar sua máscara e comer do pão, que representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto continua no versículo 23. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. O cálice, ele representa o sangue de Jesus. O líquido que está aqui, ele continua tendo as suas características normais. Mas ele representa o sangue derramado na cruz. Quando eu e você olhamos para esse cálice vermelho, deve nos fazer lembrar o preço alto que foi pago, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter uma nova aliança com Deus. Também com esse sentimento de alegria, de gratidão a Deus, bebamos do cálice que representa o sangue de Cristo. E a continuidade do texto diz: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar o hino 153 do HCC, Já Refuge a Glória Eterna. Vamos cantar com alegria. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
O clarim que chama os povos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz onde encerrar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela vitória que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. E com certeza, naquele dia grandioso, em que todos os remidos, triunfantes estiverem na Tua presença, cantaremos: venceu o Rei Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesta noite. E que o Senhor continue nos abençoando enquanto nos abençoa, porque Tu és um Deus misericordioso. Tu és o Senhor da compaixão, de toda a compaixão. Por isso nós louvamos a Ti. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, em toda a face da terra, agora e para sempre. Com alegria dizemos amém. Amém. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Nos vemos quarta-feira, às 8 horas da noite, se Deus assim nos permitir.